pregar sobre a lei, coisa que é incompreendida nos nossos dias, a lei de Deus, coisa que não é ensinada, a lei de Deus não é ensinada. Inclusive, a lei de Deus, ela é não só relativizada, como minimizada. Porque equivocadamente se pega aquele versículo, não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça, e as pessoas simplesmente ignoram a lei de Deus. Mas está na lei de Deus, antes mesmo que ela tivesse sido escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, que Deus separou um dia para a sua adoração. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou. Só que esse descanso não é um descanso de não se fazer nada. Essa é outra falta de entendimento. Isso é normal quando nós começamos a estudar a respeito da lei de Deus, o 4º mandamento. A primeira pergunta é: e agora a gente não vai fazer nada? Não pode fazer nada nesse dia? Não. Assim como dissemos anteriormente, o nosso Pai Celeste, Ele fez todas as coisas e Ele continua trabalhando. Ele continua velando. Então, o dia do descanso não é um dia para não se fazer nada. É um dia para se fazer aquilo que é devido nesse santo dia. E damos sempre graças a Deus por compreender como é prazeroso, como nós conseguimos enxergar as bênçãos do dia do Senhor. É muita bênção. Então, reiterando, a oração, graças damos ao Senhor. Porque, irmãos, deixa eu lembrar uma coisa. Nosso calendário, o calendário do cristão, ele não é um calendário de 365 dias. O calendário do cristão é um calendário de quantos dias? Vão, desafio. Calendário de quantos dias? 48 dias? Como foi que você chegou a esse cálculo? 12 vezes 4. 12? Por que 12 vezes 4? 4? Entendi. Gostei da lógica. O ano tem 52 semanas, né? Normalmente, 52 semanas. Mas é isso mesmo, a lógica de João está correta. Eu só ia reduzir, que o calendário da gente, ele é de 7 em 7. Ele começa no primeiro dia da semana, termina no último dia da semana e depois começa de novo. Esse é o nosso calendário. Como é que o cristão ele regula sua vida? Pelo calendário da Bíblia. Ele anseia por chegar o dia do descanso. Está aqui, a gente está pedindo aos irmãos chegar às férias, todo trabalhador, E a gente fica, eita, se Deus quiser, vai chegar às férias para a gente descansar. Mas o cristão tem um descanso semanal. Toda semana Deus dá um descanso bendito a ele. Um descanso do seu dia. Certo? E tanto é que Deus está trabalhando, porque Deus colocou, inclusive, alguns separados para trabalhar no seu dia, que são os pastores, normalmente. O dia do Senhor é o dia que o pastor mais trabalha. Não é interessante? Então veja a beleza, a perfeição da lei de Deus, dos seus mandamentos. A gente está tratando do 4º mandamento, mas tantos outros. A beleza da lei de Deus, e muitos têm desprezado. Quanto mais, irmãos, compreendemos e nos
nos curvamos aos mandamentos do Senhor, mais bênçãos a gente desfruta. Mais bênçãos a gente desfruta, pode ter certeza. Não duvide, porque a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vamos voltar lá para Lucas 22. Lucas capítulo 22, do 19 ao 23. Perdão, irmãos, do 24 ao 30. 19 ao 23 foi o que a gente estudou na oportunidade passada, 24 ao 30. Diz a inerrante palavra de Deus: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgares 12 tribos, para julgar as 12 tribos de Israel. Amém. Oremos. Nós pomos diante de Ti, Senhor, em toda a Tua dependência, na dependência do Teu Espírito. É o nosso pedido, nosso rogo para que Ele nos conduza, Senhor, para que apresentemos, ó Deus, esse estudo conforme a Tua vontade, com o sentido, com a ideia, a profundidade requeridas, ó Deus, a clareza requeridas daqueles que expõem a Tua palavra, porque ela é preciosa, ela é penetrante, ela é necessária, ela é suficiente, ela é autoritativa, ela é inerrante, infalível, ó Deus. Ela é quem nos alimenta, alimenta as nossas almas, e ela é poderosa para trazer vida. Meu Deus, fala conosco. Dá-nos ouvidos, ó Deus, entendimento. Dá-nos, Senhor, mansidão ao ouvir a Tua voz. Que recebamos, ó Deus, de todo bom grado. Em nome de Jesus, nós te pedimos com muita humildade. Amém. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Perguntar aos irmãos, qual é o contexto que nós temos dessa passagem? Os irmãos lembram, o contexto é de qual? A ceia. Cristo está lá com seus discípulos, tá? Acreditamos que esse seja de fato o contexto. Por quê? Lucas não especifica quando essa discussão aconteceu. Mas nós, irmãos, pelo texto, pelo contexto e pelas outras passagens, as passagens paralelas dos outros evangelhos, em especial de João, nós entendemos que isso se deu em algum momento, essa discussão entre os últimos preparativos para a ceia e a finalização da refeição. É possível que não tenha acontecido logo depois da refeição. Eu vou explicar aos irmãos por quê. Porque no texto é depois, né, do relato. Então, às vezes a gente pensa que, olha, eu acho que isso aqui foi depois da ceia. Nós acreditamos que não.
que essa discussão tenha se originado por causa do episódio narrado em João 13. Porque foi uma discussão, irmão, não foi ocasionado do nada, né? Deve ter, alguma coisa surgiu, porque eles iam comemorar a Páscoa, e de repente entre eles diz quem é o maior, quem é o menor, né? Por que isso nesse momento? O momento era de celebração. O momento era de gratidão pela libertação, né, do povo, da escravidão do Egito. Então, a gente se pergunta como é que esse assunto veio à tona e a narrativa de João 13, ela nos ajuda bastante nisso. O que é que nós temos em João 13? Aquela passagem bem conhecida em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Agora, como é o contexto? Jesus mandou 2 dos seus discípulos, lembra aquela história? Mandou 2 dos seus discípulos preparar a ceia. Mas como foi que ele disse? Vá, entre na cidade. Depois de entrar na cidade, tinha o quê? Era para fazer o quê? Siga um homem que está com, né? Siga um homem. Vocês vão ver um homem com um cântaro. Siga o homem até onde, Ruth? Até o quê? Não, até uma casa. Não disse que a casa era do homem, não. Então, vá até uma casa. Siga ele até uma casa. Certamente a casa não era dele, porque Jesus disse: quando você entrar na casa, fale com o dono da casa. E pergunte o quê? O que era para perguntar? Hein? Onde é que o mestre vai celebrar a ceia com seus discípulos? Então o homem vai apontar para você um cenáculo, né? Aí vocês aí preparam. Não foi isso? Muito bem. Apesar, irmãos, de todos os elementos da ceia estarem prontos, quando Jesus chegou com os demais, estava tudo pronto. O texto diz, né? Veja. Chegada a hora, o versículo 14 de 22 diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Então, estava tudo pronto, não é? O ambiente pronto, a comida pronta, mas os discípulos falharam numa coisa importante, irmãos. Lucas não diz, mas João diz. João 13 diz. Faltou uma coisa importante. E que eles não se deram conta antes e só se deram conta muito provavelmente depois, quando não dava mais para providenciar. O que era? Alguém para lavar os pés. Naquela época, as estradas eram todas empoeiradas. Então, eles vinham de viagem, entravam dentro de casa. Quando entrava dentro de casa, hoje a gente tem o costume, tira a sandália, né? Deixa na frente, tá, para... Então, naquela época, não adiantava tirar as sandálias, porque os pés já estavam, me permita a expressão, podre de sujo. A poeira tomando conta. Então, era comum que alguém ficasse na porta com um balde, com a toalha, com água e lavasse os pés dos viajantes. Tanto é que Jesus disse, lembra quando ele foi cear na casa de uma pessoa, ele disse: tu não lavasse meus pés, mas essa mulher aqui, banhou meus pés com esse perfume aqui, está enxugando com os seus cabelos. Lembra dessa passagem? Que o pessoal criticou a mulher, isso é uma pecadora e tal. Então, entendeu, irmanita? Era comum sempre ter alguém na porta, porque os convidados vinham, já se sabia, o dono da casa sabia que os convidados vinham. Como é que eles iam entrar com os pés todos sujos? Só que, irmãos, quem é que ficava à porta para lavar os pés? Hein? Um servo, um escravo.
Então, se não tinha esse escravo, e agora, irmão, fazer o quê? Quem ia fazer esse papel de lavar os pés? A questão é que esse papel de lavar os pés era feito pelo escravo mais simples da casa. Era muito provavelmente eles sempre usavam uns escravos velhos que não tinham mais força de trabalho, que estavam ali, estava velho já, passou a vida trabalhando, já estava limitado nas suas forças, às vezes doente, né? A coluna, sei lá. E esse servo, ele pode fazer o quê? Ele disse, rapaz, ele só dá para lavar os pés do povo, não dá para fazer mais nada. Dá para levar um recado aqui e ali, mas não é aquele pau para toda a obra. Então o servo que ficava ali era o escravo mais desqualificado. Entendeu? Que tinha. Porque lavar os pés era uma coisa muito simples. Ele se abaixava e pegava ali o baldezinho, a água, lavava os pés e enxugava e a pessoa entrava. Então significa dizer que era uma tarefa humilhante. Quem deveria fazer essa tarefa? E a gente não providenciou o escravo. Entendeu? Pode ser, irmãos, que essa discussão tenha se originado por isso. Ele disse, então, quem é o mais importante dos discípulos? Quem for o que tiver lá atrás, pode ser aquele que tenha que lavar. Mas eles não fizeram isso. Entendeu? Há alguns que pensam o seguinte, que a discussão se deu entre o maior e o menor porque a questão da posição na mesa. A mesa está pronta, mas quem vai ficar aqui? Em que lugar? Lembra que houve antes uma discussão também que Jesus aproveitou sobre os lugares mais importantes dos fariseus. Então, irmãos, nós acreditamos que essa discussão se veio nesse negócio. Qual é o parâmetro que nós vamos usar? Se não tem ninguém, aí foi uma discussão. Não chegaram num consenso. Aí eu disse, eu não vou. Eu mesmo não. Você era responsável. Quem era responsável por ajeitar tudo? Fulano e Cicrano. Era Pedro e João, se eu não me engano. Está aqui no... Vamos lá, vamos ver. Enviou Jesus Pedro e João, versículo 8, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa. Aí um disse, a culpa é de Pedro e João, eles que fiquem. Aí Pedro e João disse, mas rapaz, a gente fez tudo. Estou supondo, viu, irmãos? Estou fazendo uma dramatização aqui. Jesus manda a gente, vocês ficaram aí sem fazer nada. A gente vai com antecedência, cumpre tudo o que Jesus disse, prepara tudo, e agora vocês não querem nem fazer isso daí. Então nós entendemos que houve uma discussão, não houve consenso, e todo mundo ficou ali caladinho, quietinho. Qual foi o resultado? Jesus pegou um balde, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Aí, como disse, né, Jesus sempre aproveita as oportunidades para trazer ensinamento. Aí foi ensinar isso aos seus discípulos. Então, nós acreditamos, irmãos, que essa discussão maior ou menor pode ter sido originada por essa questão. Então, o estudo de hoje, nós demos o título de A Hierarquia do Reino de Deus, ou A Hierarquia no Reino de Deus. Quero trazer alguns ensinamentos para os irmãos que nós conseguimos extrair desse texto. Então, veja, aqui nessa passagem, Jesus não fala sobre lavar os pés. Mas o contexto do lava-pés foi antes da ceia.
Jesus lavou os pés dos seus discípulos antes de realizar a ceia. Neste aqui, João 13, o contexto é o contexto da ceia. Vamos ver? Abra aí em João 13. Mas aí esses títulozinhos, né? A gente já viu aqui. Olha o contexto aqui. João 13, do 1 ao 11, né? Tá dizendo que ele lavou os pés. O 12 diz: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa para quê? Para ceiar, né? Para comemorar a Páscoa. Aí ele vai dizendo: eu sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor. Ora, se saber estas coisas, bem-aventurados sois se as praticados. Versículo 18. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem vem a mim me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que come do meu pão contra mim levanta seu calcanhar. É o quê? Judas, né? A traição. Aí veja. Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Quando foi que Jesus disse que ia ser traído? Na ceia. Não foi? Está vendo que o contexto é de ceia? Está vendo? Tem um contexto aqui, ó. Versículo 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então, entendido, Ramon? O contexto é todo da ceia. Foi no momento de ceia. Então eles ficaram discutindo entre si quem era o maior dentre eles. Por isso que nós demos o título: a hierarquia no reino de Deus. Como é a hierarquia no reino de Deus? Quem é maior, quem é menor? O que Jesus quis nos ensinar? Quis ensinar aos seus discípulos naquela oportunidade. A primeira lição, irmãos, é que a hierarquia do reino não segue o modelo do mundo. A hierarquia é aquela posição, né? Primeiro, segundo, quem é o maior, quem é o menor. A hierarquia no reino de Deus não segue o modelo do mundo. Aí Cristo vai falar do modelo do mundo, ó. Versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Versículo 26. Mas vós não sois assim. Não sois assim o quê? Os reis dos povos dominam. O que é isso? O padrão do mundo. Esse é o modelo do mundo. Era o modelo, irmãos, que os discípulos conheciam. Era o modelo da sociedade. Era o modelo que estava em voga. E era até o modelo dos escribas e fariseus. Era isso que eles adotavam. Então, como é esse modelo? Quem está no topo da cadeia de liderança é quem manda, e os outros não só obedecem, mas servem. Então, no modelo do mundo, os de baixo servem aos que estão em cima. Os que estão em cima dominam sobre os que estão embaixo. Quem chega no alto é bajulado pelos demais, é paparicado, é ajeitado. É assim o modelo do mundo, não é isso? Não é, ouvir, gente? Você vai paparicar, você ajeitar.
Quem está lá em cima espera isso no modelo do mundo. Já espera. Quem chega num ponto mais alto no modelo do mundo, já espera que os subordinados lhe ajeitem. Se não ajeitar, ele tira um e bota o outro que ajeita. É por isso que o pessoal usa desse tipo de artifício para conseguir subir na hierarquia do mundo. O que é que ele faz? Puxa o saco do chefe. Entendeu? Jesus Cristo disse: não é assim no reino de Deus. Não é desse jeito. Os superiores no reino de Deus não dominam para requerer, para exigir, para esperar que os de baixo lhe fiquem servindo. Porque isso é bem típico do coração do homem. O coração do homem é assim: ninguém quer ficar por baixo. Ninguém quer ficar por baixo. Nenhum dos discípulos queria lavar os pés uns dos outros. Eles não queriam. Por isso que não fizeram esse papel do escravo mais simples. Não quiseram. Todo mundo quer uma fatia do bolo. Todos querem uma posição privilegiada na mesa. Não é? Nós estudamos isso lá em Lucas 14, 7. Quando os convidados buscavam ficar um à direita e um à esquerda do anfitrião. Jesus olhou isso e também trouxe uma lição para eles. Jesus observou e havia uma... É sempre assim, irmãos. Quem defende para si o melhor lugar é aquele que no íntimo julga que seus méritos são maiores e melhores do que os outros. Não é verdade? Eu me considero de alguma forma melhor, então tem alguma coisa. Aí eu quero o melhor lugar. Não quero o lugar mais distante do anfitrião. Por quê? Você vai uma coisa bem prática. Você vai num casamento ou você vai num aniversário. Fique na mesa do aniversariante para ver se falta comida. Falta, Aline? Falta. Os garçons, eles olham para todas as mesas. Mas ele olha em especial para a mesa do aniversariante. Eles olham para todas as mesas, mas olham para a mesa dos noivos, da família do noivo. Quem estiver ali é garantido. Salgadinho quentinho, saindo do forno, bebida geladinha e constante. Acabou, repõe. É assim, irmãos, o modelo do mundo é assim. Os discípulos e os outros queriam estar na mesa perto dos anfitriões. O pedaço de carne melhor ia para lá. Irmãos, o coração do homem é tal que poucas pessoas, são poucos que toleram seu semelhante, seu próximo, seu vizinho, seu colega de trabalho ser honrado mais do que ele mesmo. Ele quer ser honrado, ele quer ser reconhecido, ele quer que o seu nome seja divulgado. Entendeu? Ele quer isso. Pelo menos uma vez por ano ele quer isso. No dia do seu aniversário. Pode prestar atenção. Quando é o dia do aniversário das pessoas, diz: esse dia é seu. Ó, preste atenção com isso. Esse dia é o seu dia. Aí todo mundo reverencia aquela pessoa. Isso é idolatria. No seu aniversário, você fica esperando as mensagens, né? E quando a mensagem de fulano não chega, você diz: mas rapaz, fulano, tanto que eu fiz por ele, não chegou a mensagem. Esse é o coração humano. Ele quer estar de alguma forma no topo.
Imagine ser rebaixado ao nível de um escravo velho, fraco, que não serve mais nada, a não ser lavar os pés dos visitantes. Quem quer? Os discípulos não queriam. Mas, irmãos, no reino de Deus não é assim. O reino de Deus não segue o modelo do mundo. Não segue. No mundo, os reis ímpios são egoístas. Eles exercem autoridade arrotando presunção, soberba, a ponto de serem chamados de benfeitores. Eu li agora essa semana um exemplo claro disso. Hoje, as redes sociais, né, não deixam passar nada. As pessoas estão sempre de olho nos famosos, nos ricos, nas celebridades. E um famoso jogador de futebol, talvez hoje ele seja o mais celebrado por causa da Copa do Mundo. Ele mandou uma mensagem nas redes sociais para uma loja que tinha mandado para ele umas sandálias. E as sandálias eram em homenagem a ele. E ele gostou muito das sandálias. Ele mandou uma mensagem agradecendo e dizendo: olha, a gente gostou muito. Você podia mandar também para minha esposa e para os meus filhos? Aí ele disse assim: olha, aqui é o Léo. Aí os comentários dizendo: o cara, ele incorporou a versão 100% humilde. Olha como o cara foi humilde, o cara se identificou como Léo, todo mundo sabe quem é ele. E tal, o cara é isso, o cara é aquilo. E agir com naturalidade é ser humilde. Por quê? Porque o normal do mundo, o padrão do mundo é ser soberbo, arrogante. Mas ele agiu como deveria agir. Olha, se identificou que é fulano, agradeceu. Isso devia ser o normal. Mas não é. Por quê? O padrão do mundo é que quem está em cima, quem é celebridade. Também, segundo o testemunho de uma pessoa, pode ser que seja verdade, ele era segurança nos Estados Unidos, um brasileiro. E ele estava servindo como segurança e um ator de Hollywood chegou num evento em que ele estava trabalhando e apontou para a porta. Ele disse para ele, né, falou com ele, apontou para a porta e disse: abra a porta. Aí ele disse: abra você, eu sou segurança. Não sou seu porteiro. Ele disse: como é? Disse: o senhor não tem mão? Abra a porta. Então, a arrogância de um lado, do ator famoso, que poderia, ele estava livre, segundo o cara, estava com a mão livre. Por que ele não poderia abrir a porta e entrar? Não. Ele tem que ser servido, porque ele está ali, ele é o ator, ele é o cara. Então, quem está abaixo de mim deve me servir, seja quem for. O outro cara foi ignorante também. Poderia ter feito um favor. Então, ninguém quer ficar por baixo. Esse é o padrão do mundo, mas não é o padrão do reino de Deus. Entende, irmãos? Quem está por cima arrota a soberba, a ponto de serem chamados benfeitores. Olha, os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. São chamados, mas não é porque eles são benfeitores, é porque é para bajular mesmo. Oh, muito obrigado, vossa mercê. Já ouviu essas expressões assim? Irmãos, a moeda de cobre de Tibério, naquela época, estava escrito assim: aquele que merece ser adorado.
que ele merece ser adorado. Você, estando no topo da hierarquia de qualquer organização humana, vai lavar os pés? O ator famoso não queria nem abrir a porta. Cristo disse: no reino de Deus é assim, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como que serve, ou seja, aquele que está em cima seja aquele como que serve. Fica claro, irmãos, que a disposição do coração daqueles que fazem parte do reino de Deus tem que ser o contrário desse mundo. Quem pensa ser o maior, ou mesmo aquele que é escolhido para estar no topo, veja, eu não estou dizendo, irmãos, que não existe hierarquia no reino, existe. Deus é o rei, nós somos seus servos, é hierarquia. Agora, aquele que é o rei, serviu. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Serviu. Então, quem está no reino é para ter a disposição de ser um servidor. Não é ficar esperando que o irmão lhe faça isso, ou lhe faça aquilo, ou lhe faça aquilo outro. Não, é para ter a disposição de servir. Então, há uma pergunta de reflexão, né? Que percepção nós temos, que visão nós temos de nós mesmos no reino de Deus? Qual é a percepção? Que os demais têm que me servir? Eu estou nessa situação aqui, então os outros têm que me favorecer. E eu estou dizendo isso não é só na posição superior, não. Muitas vezes eu estou na hierarquia normal e eu espero que os outros me sirvam. Olha, Jesus disse que você tem que considerar os outros superiores a si mesmo. Então, você tem que me considerar superior. Então, se eu sou superior, você tem que me servir. Isso é o pensamento do mundo. É o pensamento do mundo. Quando você acha que seus irmãos têm a obrigação de lhe servir, de lhe paparicar, de lhe chalerar, não tem essa expressão, né? Chalerar. Você está com a concepção do mundo. Reveja isso. Reveja. Por quê? A hierarquia do reino de Deus, ela não segue o modelo do mundo. Ela não segue. Essa é a primeira lição. A segunda, a hierarquia do reino segue o modelo de Cristo. Qual é o modelo de Cristo? Versículo 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Essa é uma resposta óbvia, né? Cristo faz aquelas perguntas de retórica. Você já sabe da resposta. Quem está servindo é menor do que quem está à mesa. Quem está à mesa é maior. Então, irmãos, nós temos que substituir com a maior brevidade possível o modelo do mundo pelo modelo de Cristo. Porque Cristo disse: no meio de vós, eu sou como quem serve. Veja, ele não disse que era menor, ele disse que eu sou o maior. Mas eu, sendo o maior, sendo o rei, sendo o mestre, eu lhes sirvo. Entende a relação muito forte aí com João 13? De lavar os pés. Ele disse: vocês viram isso, agora sigam. Agora, como é a expressão, João? Pratiquem. Eu sendo o mestre, ou não sou? Sou. Jesus não negou. Com essa concepção nova aí, que tem da pedagogia, dessas coisas todas. Não, o professor não está acima. O professor está no mesmo nível do aluno. Não está nada. O professor está acima. Agora, qual é o problema? Ele incorporar o modelo do mundo. Eu mando e vocês obedecem. Está vendo?
Olha em tudo, irmãos, o modelo de Deus, o modelo do reino de Deus, ele serve. Em tudo ele serve. Quando o cristão professor, ele tem essa disposição, ele diz, eu estou aqui para servir meus alunos. Agora, eu não vou sair da minha posição, eu sou hierarquicamente superior. Entende? Os alunos têm que entender isso. O professor está hierarquicamente superior. Eu tenho um respeito para com os superiores, assim como os superiores têm que ter um respeito para com os inferiores. Mas ele sabe que ele não está ali para ser servido. O superior sabe que eu estou ali para servir meus alunos, para ajudá-los, para levá-los ao conhecimento. Está vendo como é diferente? Então a gente tem que substituir isso, esse modelo. Desde o começo da sua vida, Cristo serviu. Aquele versículo que nós citamos está lá em Mateus 20, 28. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele fez isso. Como é que você identifica a grandeza? A gente está falando de hierarquia. Como é que você identifica a grandeza de um crente? Não é na sua exibição de conhecimento teológico. Não é pelo cargo que ele ocupa, pelo prestígio, pela popularidade que ele tem entre os irmãos, porque ele é bem quisto entre a igreja e tal, porque ele é o protegido do pastor, dos diáconos, nada disso. Você vê uma grandeza no cristão na sua alegria em realizar qualquer ofício, realizar qualquer coisa para a glória de Deus, mesmo que lhe seja desagradável. Você quer ver uma grandeza, ele não fica escolhendo o que fazer. Eu vou escolher fazer isso, mas aquilo. Ou, às vezes nem não é que não escolhe, fica quieto, vai. Ali é para o irmão. Isso é melhor para aquele irmão ali. Por que é melhor para aquele irmão? Não é para mim? Não, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Porque ele já está ali mesmo, porque muita coisa. Porque ele é melhor ali, porque ele é filho do diácono. O diácono já é um servidor mesmo, né? Então, eu não vou fazer não. É para ir. Está nisso, irmãos. A grandeza está disponível para realizar qualquer coisa, ainda que lhe seja desagradável, mas para a glória de Deus. Riley disse assim: o herói do exército de Cristo não é aquele que possui uma grande posição, título, dignidade, armamentos e um grupo de soldados que lhe seguem. É aquele que não visa seus próprios interesses e sim o do outro. É aquele que se mostra amável, gentil e prudente para com todos, demonstrando possuir uma mão para ajudá-los e um coração disposto a sentir a aflição de todos. É aquele que se gasta e se deixa gastar para diminuir o pecado e a miséria do mundo. Esse é o herói do exército de Cristo. Então, irmãos, que modelo nós temos seguido? Você acha que os irmãos têm a obrigação de lhe servir, de atender seus pedidos e fazer suas vontades? Se você acha isso, você deve mudar esse modelo. Isso é o modelo do mundo. O modelo do mundo acha que os outros têm que lhe servir. Você tem seguido o modelo de Cristo, que gastou a sua vida pelo reino? Ou sua visão e seu zelo se dá nas coisas do seu próprio interesse? Você se gasta
nas coisas que é do seu interesse. Quando é do seu interesse, você vê um empenho, uma disposição. Não tem dificuldade, não tem hora. Quando é para fazer uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu tenho interesse, eu acordo de madrugada. Eu faço as coisas com antecedência. Eu me programo, eu me organizo, eu economizo. Mas quando é para fazer as coisas, diz, meu, essa hora, rapaz, que hora é bem inconveniente, né? Assim, porque tem que fazer isso, é. Tem que gastar energia assim. É ruim, né? Gastar dinheiro. Mas quando é para minhas coisas, eu não tenho esse esforço para gastar dinheiro. Eu invisto, eu economizo, mas quando é as coisas assim do reino, é caro. É caro, né? Isso aí. Mas quando é para minhas coisas, eu não acho caro gastar em outras coisas. Isso é uma visão natural nossa, irmão, do coração. Qual é a proposta aqui? Vamos mudar esse modelo? Vamos refletir? Vamos refletir? Em que é que eu me gasto? Vê o modelo aqui, o modelo do herói do exército de Deus, apresentado pelo bispo Riley. Não é? Concluindo. Vós sois os que tendes, versículo 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que os discípulos de Cristo não devem lutar por honra e grandeza sob a perspectiva mundana. Cristo tem reservado um lugar especial para os seus. Olha aqui, veja só. A promessa de Cristo é aqueles que entendem o modelo da hierarquia do reino. Sim, eles vão sentar em lugares para julgar. Eles vão assentar em lugares especiais. Agora, quem é que vai sentar nesses lugares especiais? Aqueles que não seguiram o modelo do mundo. Eu que acredito, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Vocês são aqueles que têm se desgastado no reino. Quem ficou com ele? Aqueles que deixaram o mundo. Quem é que está com Cristo? Aquele que amou a Cristo mais do que pai, mãe, do que filho, do que bens. Esses são os que vão assentar nesses lugares. Mas esses que fizeram tudo isso, abandonaram o modelo do mundo. Porque o modelo do mundo disse, não, eu vou deixar pai, mãe, meu filho, minha filha, meu marido, meu emprego, minha carreira. Eu tenho aqui na minha frente uma possibilidade de uma carreira para ganhar mais dinheiro, para poder dar uma condição melhor à minha família. Mas isso com relação ao reino vai prejudicar um pouco o reino, né? Também, né? Não dá para a gente querer tudo. Vai prejudicar um pouco o reino. Aqueles que vão assentar nos lugares celestiais dizem, não. Em primeiro lugar, o reino. Entendeu aqui? Esses vão ficar, por quê? Porque abandonou o modelo do mundo. O modelo do mundo é, olhe para você mesmo. Ouça seu coração. Invista em você. Busque a sua felicidade. Não é assim o modelo do mundo? Por quê? Para você estar em cima, no topo. Aqueles que vão assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel
são aqueles que abandonaram o modelo humano e abraçaram o modelo espiritual celestial. O modelo de servir. São aqueles que estão do lado de Cristo, mesmo com suas imperfeições, mesmo com as suas debilidades, seus pecados, mas eles estão do lado de Cristo. Esses vão receber um elogio do Mestre e uma posição. Irmãos, lembrem, Jesus disse: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Cristo sabia que esses coitados aqui iriam abandonar ele logo. Logo, daqui a poucas horas. Entende porque a perseverança e todas as graças da salvação não dependem do homem, não dependem da gente. Quando Cristo disse isso, uma criatura ia negar ele 3 vezes e estava ali com ele na mesa. Mas era escolhido. E ele disse claramente, quando lemos Lucas João 3, um de vocês não é o escolhido. Esse vai me trair. Agora os outros vão permanecer, mas não por causa deles. Não vão permanecer por causa deles, é por causa de mim. Esses entenderam. Judas quis um modelo do mundo. Dinheiro, né? As moedinhas, valor, tal. O modelo do mundo porque ia ficar bem com o sacerdote, com o sumo sacerdote, com os escribas e com os fariseus. Ia ficar bem, né? Só esse cara entregou. Imagine a vida de Judas, teoricamente, quando ele tivesse vivo e aquele pessoal vivo também, ia estar em alta conta. Lugar garantido na sinagoga, em pontos de lugar de consideração, honra na mesa e dinheiro no bolso. Modelo do mundo. Modelo do mundo. Aqueles irmãos que pela graça perseveram, se mantêm firmes, esses sim vão sentar nesses lugares. Que é pela graça, como nós dissemos. É pela graça. Por que é pela graça? Porque os servos de Cristo são por natureza fracos. São por natureza insignificantes. Mas possuem um Senhor compassível, amável e gracioso. E ele nos concede o padrão do reino. Nos ensina aqui a hierarquia do reino, para que a gente não venha seguir a hierarquia do mundo. E o resultado vai ser esse. Irmãos, olha, Deus, aqui ele é muito claro, né? Cristo disse: eu vou, assim como o Pai me confiou um reino, eu vos confio. Olha o privilégio e a responsabilidade. Quando Cristo faz isso, irmãos, junto com seus discípulos, os apóstolos mais próximos, ele está estendendo para nós. Entende agora porque ele disse: buscar em primeiro lugar o reino, porque o reino nos foi confiado. Aí vê, o reino de Deus nos foi confiado e a gente preocupado com as coisas do mundo. Preocupado com o que comer, com o que vestir. Eita, e como é que vai ser dos meus estudos? Como é que vai ser agora? Esse novo governo aí já tomou não sei quantas decisões aí. Triste e terrível, isso é verdade. Eu concordo. Na minha visão e na visão de... Não são pouco não. O mercado da bolsa cai, as coisas se desvalorizam. Muda leis para facilitar a corrupção. Na cara, né, irmão? Só não vê quem não quer. Aí o crente: e agora, meu Deus, e agora? Deixa eu repetir de novo, que muito simples. Eu vou sair do país por causa disso.
Não é crente, não. O reino de Deus lhe foi confiado. O crente, o reino de Deus foi confiado. Está preocupado com o quê? Com a sua vida? Quem amar mais a sua vida, vai perder. Você vai ganhar o mundo inteiro, vai perder a alma. Você vai ganhar dinheiro. Você vai perder sua alma. Você está preocupado com o quê? Esses que têm um modelo do reino, esses vão assentar e vão governar. Aí eu pergunto, irmãos, Cristo pode confiar em você, colocando nas suas mãos o reino? Pergunte isso para você mesmo, porque ele não entregou. Ele pode confiar em você. Que esforço você tem feito para o reino? Nos seus desejos mais profundos, nos seus anseios, está o reino que ele foi confiado? Não vamos nos esquecer, irmãos, da hierarquia do reino. Primeiro, nós vimos que ela não segue, a hierarquia do reino não segue o modelo do mundo. Mas ele segue o modelo de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé.